Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Ineu. Nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma PG infinita nessa aula de número 8, ok? Antes da gente prosseguir, gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal e ativassem aí o sino das notificações para vocês sempre serem informados quando a gente postar um vídeo novo, beleza? Então bora lá. Para a gente falar sobre a soma de uma PG infinita, vamos começar falando sobre uma série convergente e uma PG convergente. Vamos considerar a sequência de termos A1, A2, A3, etc., AN-2, AN-1 e AN. Nós vamos chamar de série a sequência S1, S2, S3, etc., Sn-2, Sn-1, Sn, tal que S1 é igual ao A1, S2 é igual ao A1 mais o A2, S3 é igual ao A1 mais o A2 mais o A3, e assim por diante. Ou seja, esse S ele representa a soma dos termos dessa sequência. Então, S1 é a soma de um termo, S2 é a soma dos dois primeiros termos, S3 a soma dos três primeiros termos e assim por diante. Então, nós temos aí Sn-2 vai ser A1 mais A2 mais A3 até o An-2. O Sn-1 vai ser o A1 mais o A2 mais o A3 até o An-1. E o Sn vai ser a soma, né, dos n termos, A1 mais A2 mais A3, etc., até o enésimo termo. Então, a série ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma dos termos da sequência, ok? Então, vamos pegar, por exemplo, uma PG onde o primeiro termo ele vale 4 e a razão vale 1 meio. Qual vai ser a série que essa PG vai gerar? Então, os termos dessa PG estão aí: 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos e assim por diante. Vamos agora ver qual é a série ou as séries, né, que essa PG ela gera. Então, o S1, né, vai ser o próprio 4, o S2 vai ser 4 mais 2, que dá 6. O S3 vai ser 4 mais 2 mais 1, que é igual a 7. O S4, 4 mais 2 mais 1 mais 1 meio, que vai dar 7,5. O S5, 4 mais 2 mais 1 mais 1 meio mais 1 quarto, que vai dar 7,75. Você observa que a série vai aumentando cada vez menos, né? Do S1 para o S2 aumentou 2 unidades, do S2 para o S3 já aumentou uma, e assim você observa que ela vai aumentando, mas cada vez menos, né? Então, no S6, a gente vai ter 4 mais 2, mais 1, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, que vai dar 7,875. O S7 vai ser 4 mais 2, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16, que vai dar 7,9375. O S8, que vai ser a soma dos 8 primeiros termos: 4 mais 2, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, que vai dar 7,96875. O S9, 4 mais 2, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 64, 7,984375. E você vai observando, né, agora pegando o S10, a soma dos 10 primeiros termos, que vai dar 7,9921875. Então, você observa que a série, a cada vez que nós vamos aumentando a quantidade de termos, ela vai se aproximando cada vez mais de 8, né? Então, nós podemos tirar aqui algumas observações nesse exemplo. A primeira conclusão que a gente chega é que a cada termo acrescentado na PG, ele se aproxima de zero. Nós dizemos que a PG ela é convergente. Se você observar, cada termo seguinte dessa PG, ele vai ficando cada vez mais próximo de zero. Então, a gente pode supor, né, que um termo já muito à frente, ele vai estar muito próximo de zero. Então, se nós tendermos o n ao infinito, nós vamos ter que esse termo tende a zero. Uma segunda observação é que, em relação à série,
a gente observa que os novos termos acrescentados são cada vez menores e a soma total começa a tender para um valor limite, que no caso desse exemplo aí é 8. Então, a cada termo que nós vamos acrescentando nessa série, o número vai ficando 7,99 alguma coisa, 7,999 alguma coisa, ele vai tendendo para 7,999 reticências, que tem como limite o número 8, ok? Então, pessoal, para PG ela ser convergente, nem toda PG ela é convergente, ela tem alguma condição para que isso aconteça. No caso da PG, para ela ser convergente, é necessário que cada termo, né, seja menor que o anterior, e isso em valor absoluto. Então, isso vai acontecer quando o módulo da razão for menor do que 1, ou seja, a razão esteja no intervalo de -1 até 1. Então, se a razão estiver dentro desse intervalo aí, a nossa PG ela vai ser convergente, ok? E no caso da série, para sabermos qual é o seu limite, nós fazemos o n tender ao infinito. Aplicando a fórmula da soma de termos da PG, que nós vimos na aula anterior, nós teremos o seguinte. Nós sabemos que a fórmula da soma vai ser o quê? A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Se nós quisermos, por exemplo, tender esse N ao infinito, então a soma dos infinitos termos seria A1 vezes Q elevado a infinito menos 1 sobre Q menos 1. Lembrando, pessoal, que Q elevado a infinito não é um número, ok? Então, nesse caso, nós podemos observar que a razão sendo um número entre -1 e 1, se você eleva este número ao infinito, ele vai ficando cada vez menor, então ele tende a zero. Então, nós podemos substituir esse Q elevado a infinito por zero. Então, nós teremos aí o seguinte, que S, né, ao infinito vai ser A1 vezes o Q elevado a infinito, né? Ele tende a zero, então 0 menos 1 sobre Q menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, nós temos aí A1, o A índice 1, né? Vezes o menos 1, dividido por Q menos 1. Então, nós vamos ter que a soma dos infinitos termos, essa série, ela vai tender para menos A1 sobre Q menos 1. Aí, a gente multiplicando aí por menos 1 para organizar essa fórmula, nós vamos obter o seguinte, que a soma tendendo ao infinito vai ser A1 dividido por 1 menos Q. Então, pessoal, essa fórmula aí é a que nós iremos utilizar para encontrar o limite da soma dos infinitos termos de uma PG convergente. Então, essa fórmula aí ela vai ser aplicada quando nós soubermos que a razão ela está no intervalo de -1 até 1. Vamos aqui para alguns exercícios para a gente aplicar esta fórmula. Então, observe a questão de número 1. A soma da série infinita, né? 1 mais 1 quinto, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 125, etc., vai ser. Se você observar, nós temos aí uma soma de infinitos termos de uma PG. Isso aí é uma PG, pessoal. Onde nós temos que o primeiro termo é 1, e a razão vai ser o quê? Se pegar 1 quinto dividido por 1, vai dar 1 quinto. Então, a razão aí é 1 quinto. Você observa que a razão está dentro daquele intervalo em que nós temos a PG convergente. Ora, então vamos aplicar a nossa formulazinha. O S vai ser A1 sobre 1 menos Q. Como nós estamos calculando a soma desses infinitos termos, nós não precisamos colocar ali o infinito no S, certo, pessoal? Você pode botar simplesmente o S, que vai ser A1 sobre 1 menos Q. Substituindo na fórmula, nós vamos ter que o A1, né, o primeiro termo é 1, e no denominador nós teremos 1 menos a razão é 1 quinto. Fazendo essa subtração, 1 menos 1 quinto, nós teremos que o S vai ser 1 sobre... Como é que a gente vai fazer essa subtração aqui? Né? Você pega o 5 vezes 1, que dá 5, então vai ficar 5 menos 1 dividido por 5. Nosso S, então, vai ser 1 sobre 5 menos 1 é 4, então 1 dividido por 4 quintos. Divisão de frações, nós temos a primeira, que é 1, vezes o inverso da segunda. O inverso de 4 quintos é 5 quartos. 1 vezes 5 quartos dá 5 quartos. Então, o limite dessa soma é 5 quartos. A opção correta aí é o item C. Ok? No exercício de número 2,
Ele diz o seguinte: a soma dos termos de uma PG infinita é 3. Sabendo-se que o primeiro termo é igual a 2, encontre o quarto termo dessa PG. Então, quais são as informações que a questão nos passa? Nós temos o seguinte, que S é igual a 3, a soma dos infinitos termos dessa PG, e o primeiro termo é igual a 2, ok? Então, obviamente, a gente vai precisar descobrir quanto é a razão dessa PG. Evidentemente, ela deve estar dentro daquele intervalo, né, de -1 até 1. Substituindo na nossa fórmula, nós temos o S aí é 3, o A índice 1 é 2, então 3 igual a 2 sobre 1 menos Q. Efetuando aí a multiplicação, né, produto dos meios igual a produto dos extremos, nós vamos ter 3 vezes 1 menos Q, que é igual a 2. Usando a distributiva, nós temos 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes menos Q dá menos 3Q. Então, 3 menos 3Q é igual a 2. Isolando agora o 3Q, nós vamos ter que 3Q é igual a 3 menos 2. O Q vai ser igual a 1/3, né? 3 menos 2 dá 1, e o 3 que está multiplicando o Q passa dividindo. O que nós descobrimos aí, pessoal, é a razão dessa PG. A questão pede para a gente determinar o quarto termo dessa PG. Então, como é que a gente faz isso? Vamos usar o termo geral da PG. Então, vamos encontrar que o A índice 4 vai ser o A índice 1 vezes Q elevado a 3. Ora, o A índice 4, então, vai ser o A índice 1, que é 2, vezes o Q, que é a razão que acabamos de descobrir, que é 1/3. Tudo isso elevado a 3. 1/3 elevado a 3 vai dar 1 sobre 27. Então, o A4 vai ser 2 vezes 1 sobre 27, que vai dar 2 sobre 27. Então, a opção correta aí é o item A. Ok? Vamos para a terceira questão. O limite da soma dos termos da progressão geométrica 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, etc., em que o x é maior do que 1, é 4. Então, o valor de x é. Então, pessoal, ele nos diz que o limite da soma desses termos infinitos, né, dessa PG é igual a 4. Então, o que é que nós temos aí? O A1, né, o primeiro termo é 1, a razão vai ser 1 sobre x. Né, se você pegar 1 sobre x e dividir por 1, vai dar 1 sobre x. Como ele diz que o x é maior do que 1, então essa divisão 1 sobre x vai dar menor do que 1, ok? Você está dividindo 1 por um número maior do que ele, vai dar 0, alguma coisa. E, obviamente, é positivo, né? Porque como ele diz que o x é maior do que 1, x é positivo. O S, então, é 4, né? Que é o limite da soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica. Substituindo na fórmula, o que é que nós teremos? O S, que é igual a 1 sobre 1 menos Q, nós vamos ter o seguinte, o S é 4, o A1 é 1, e no denominador nós vamos ter 1 menos Q, vai ser 1 menos, a razão aí é 1 sobre x. Agora, vamos aqui efetuar essa subtração aqui de frações, né? Como é que a gente vai fazer? X vezes 1 dá x, x menos 1 dividido por x. Então, nós vamos ter 4, que é igual a 1 dividido por x menos 1 dividido por x. Então, nós temos aí no segundo membro uma divisão de frações, que é a primeira vezes o inverso da segunda. A primeira que é 1, e o inverso da segunda, x menos 1 sobre x, né, vai dar x sobre x menos 1. Então, nós vamos ter 4 é igual a 1 vez x sobre x menos 1. Então, nós teremos a igualdade 4 igual a x sobre x menos 1. Aplicando aí a propriedade das proporções, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente vai ter aí 4 vezes x menos 1, que é igual a x. Eliminando aí os parênteses, nós vamos ter 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, 4x menos 4 igual a x. Colocando no primeiro membro o x, né, quem tem x, e no segundo membro quem não tem x, a gente vai ter aí o seguinte, 4x menos x é igual a 4. 4x menos x dá 3x, 3x igual a 4. Então, o x é igual a 4/3. A opção correta, então, é o item A, ok? Então, pessoal, aí a gente aplicou a fórmula, né, da soma dos infinitos termos da PG. Ele nos deu o primeiro termo, a razão em função do x, e deu
o valor do limite da soma. Apenas substituímos e encontramos o valor do x. Uma quarta questão, calcule S igual a 3/5 mais 6 sobre 35 mais 12 sobre 245, etc, etc. Aí nós temos a soma de infinitos termos de uma PG. Essa PG ela tem como primeiro termo o 3/5 e tem como razão, se você dividir 6 sobre 35 por 3/5, nós vamos ter aí o seguinte, nós vamos ter 2/7. Né? Eu tenho que o primeiro termo é 3/5, e a razão vai ser, peguei aí o segundo termo dividido pelo primeiro, nós vamos ter 6 sobre 35 dividido por 3/5, vai dar a primeira, que é 6 sobre 35, vezes o inverso da segunda, que é 5/3. Simplificando o 5 com o 35, né? Por 5 vai dar 1 e embaixo 7. Então, nós teremos 6 vezes... E o 6 dividido por 3 dá 2. Então, nós teremos em cima 2 vezes 1, que dá 2. E embaixo, nós teremos 7 vezes 1, que dá 7. Então, a razão aí é 2/7. Esse valor ele está dentro do intervalo de -1 até 1. Então, essa razão aí faz com que essa seja uma PG convergente. Aplicando a fórmula, nós temos que S é igual a A1 dividido por 1 menos Q. O A1 é 3/5 e no denominador nós teremos 1 menos a razão, que é 2/7. Efetuando aqui a subtração, né, dessas duas frações, a gente vai fazer o seguinte, ó, 7 vezes 1, 7, menos 2, dividido por 7. Então, nós teremos 3/5 dividido por 7 menos 2 sobre 7. 7 menos 2 é 5. Então, nós teremos o quociente 3/5 dividido por 5/7. Divisão de frações, como vocês sabem, é a primeira vezes o inverso da segunda. Então, nós teremos 3/5 vezes 7/5. 3 vezes 7 dá 21 e 5 vezes 5 dá 25. Então, o limite dessa soma é 21 sobre 25. Ok, pessoal? Então, a gente chega ao final dessa aula, onde nós falamos sobre a soma dos infinitos termos da progressão geométrica. Na próxima aula, a gente vai voltar com exercícios de revisão sobre PA e PG para a gente finalizar esse assunto. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.